Demolindo a doutrina do juízo investigativo, Miller rejeita o adventismo. Esta é a sequência da série que quero trazer aqui no canal MCA Apologético, bem como outros que podem assim compartilhar, como tem feito o CACP, se assim for conveniente. Agradeço a você que curte, compartilha, que Deus abençoe. Hoje eu quero mostrar para vocês como que aquilo que veio da grande decepção, da pregação de que Jesus voltaria no ano de 1844, como é que Guilherme Miller, o grande mentor, o propagador desta ideia, acabou rejeitando os movimentos que se seguiram. Então vamos aqui apenas lembrar que Guilherme Miller, por vários anos, pregou a volta de Jesus para o ano de 1843, depois para o ano de 1844, no começo, e depois adiou para o dia 22 de outubro de 1844. Evidentemente, isso não se cumpriu, já que estavam descumprindo, na verdade, uma orientação do Senhor Jesus e uma clara evidência bíblica de que daquele dia e hora ninguém sabe. Temos, assim, certeza e convicção que, diante dessa desobediência, não eram anjos, como dizia Ellen White. Ellen White dizia que os anjos visitavam o Guilherme Miller para guiar a sua orientação. Sabemos que não eram anjos. Se isso não é invenção da cabeça de Ellen White ou mentira deliberada dela, se ela está falando de algo que ela viu nas suas visões ou em seus delírios histéricos, aquilo foi demônio, porque lançou-se vitupério sobre a palavra de Deus, ainda que a palavra de Deus não autorizava isso, e várias pessoas também acabaram perdendo a sua fé devido a essa falsa pregação. Bom, chegou 1844, Jesus não voltou, os grupos que se desenvolveram a partir do grande movimento aí chamado aí do Advento, ou movimento milerita, se desintegrou, se subdividiu. Não vou ainda falar nesse vídeo sobre o surgimento da doutrina, vamos ainda falar agora sobre Miller, já falei algo sobre ele no último vídeo desta série. O que aconteceu? Guilherme Miller, ele reconhece que cometeu um erro, ele mesmo diz isso, que deveria reconhecer que cometeram um equívoco, um erro, ainda que achavam que estavam aí fazendo algo correto, mas ele reconhece o seu erro e, segundo os fatos históricos, ele volta para a sua igreja de origem, a Igreja Batista, e ali ele, em 1849, se não me engano, ele falece. Graças a Deus, se arrependeu. Porém, os resultados pecaminosos de sua desobediência herética gerou filhos, gerou frutos. E é interessante que a Guilherme Miller, ele recebe uma atenção em uma visão de Ellen White. E eu quero aqui trazer para vocês e fazer algum comparativo e como que isso por si só já demonstra mais lendas, mitos em torno dessa doutrina imaginária que, como veremos no próximo vídeo, começou com Iran Edson e a própria Dona White. Mas vejam vocês, Ellen White, ela afirma ter tido uma visão de Guilherme Miller. E tem lá no livro Primeiros Escritos uma visão que ela chama ele de homem com a vassoura, Mas note só que interessante, eu vou ler aqui para vocês e acompanhe aí o que Ellen White diz sobre Guilherme Miller. Abre aspas. Minha atenção foi então chamada para Guilherme Miller. Ele parecia perplexo e estava quebrantado por ansiedade e angústia por seu povo. O grupo que havia estado unido em amor em 1844 estava perdendo seu amor.
opondo-se uns aos outros e caindo num frio estado de apostasia. Então ela vai falando sobre isso, né? Nessa visão, ela chega a dizer que essa apostasia, esse esfriamento vai atingindo o grupo, e ela então dá essa seguinte informação, ó. Finalmente, Guilherme Miller levantou a sua voz contra a luz do céu. Falhou ao não receber a mensagem que teria explicado plenamente o seu desapontamento e lançado luz e glória sobre o passado, o que teria restaurado as energias perdidas, iluminado sua esperança e o levado a glorificar a Deus. Então você perceba que ela diz que Guilherme Miller rejeitou a nova interpretação. E o próprio Guilherme Miller, ele diz em uma ocasião que ele não aceitava, né, nenhuma das propostas, né? Guilherme Miller, ele diz o seguinte, olha só: não tenho confiança alguma nas novas teorias que surgiram no movimento, isto é, que Cristo veio como noivo e que a porta da graça foi fechada. Esse ensino a própria Ellen White ensinava nessa época, até parece que em torno de 1851. Né? E que em seguida a sétima trombeta tocou, o que foi o cumprimento da profecia em qualquer sentido. Então Guilherme Miller, ele rejeita, graças a Deus, para a salvação de sua alma, né? E para a dignidade aí da história dele, que podemos assim dizer que ele também então foi vítima de um engano. E aqui ele deixa muito bem claro que ele não aceita essas teorias que surgiram, né? Só que aí, diante disso, Ellen White, ela então dá para ele um salvo-conduto. Olha só que interessante. Nessa visão que eu comecei a ler para vocês, está no livro Primeiros Escritos, Ellen White, ela diz assim, ó, assim também eu vi que ela fez uma comparação de Moisés, que viu a terra prometida e não entrou. Aí ela continua. Abre aspas, assim também eu vi que Guilherme Miller errou quando já estava perto de entrar na Canaã celestial, ao permitir que sua influência fosse contra a verdade. Outros levaram-no a isto, outros darão conta por isto, mas os anjos vigiam o precioso pó desse servo de Deus, e ele ressurgirá ao som da última trombeta. Então você observa que Guilherme Miller, depois da decepção, ele rejeita as interpretações, né, do santuário, ou da porta fechada, ou qualquer coisa que surja, ele rejeita, ele reconhece que houve um erro, mas aí Ellen White diz que ele então cai em erro, cai em fraqueza, só que quem é culpado são os que levaram ele a rejeitarem. Ou seja, ela tira a culpa dele e diz que, apesar de ser uma apostasia, né, em certo sentido, uma apostasia para o movimento adventista, mas Ellen White garante, né, a salvação dele, ainda que ele rejeitando a mensagem adventista. Mas os outros são culpados, os que desviaram Miller, né, são culpados, como ela diz aqui, e os anjos estão guardando aí o pó dos restos mortais aí de Guilherme Miller para a ressurreição no último dia. Portanto, Guilherme Miller rejeita as historinhas, as lendas e as novas interpretações, mas Ellen White salva ele da condenação de ser um apóstata. Veja vocês, no livro A História do Adventismo, né, a história do Adventismo, olha só que interessante, na página 88, ainda sobre essa rejeição de Miller para com o adventismo do sétimo dia, ou o adventismo do santuário, vamos colocar aqui, né, de Ellen White. Né? Na página 88, ele menciona aqui, o autor menciona o seguinte, abre aspas, Otis Nichols, por sinal, escreveu a Guilherme Miller uma carta em abril de 1846, instando-o a aceitar a irmã Ellen
como profetisa de Deus e a sua nova luz sobre o santuário como verdade divina. Miller é triste dizê-lo, estava muito velho e cansado para compreender. Olha que interessante, que cinismo, né, daquilo que é dito aqui. 1846, portanto, 2 anos depois de 1844, o autor aqui do livro A História do Adventismo diz que ele estava muito velho para aceitar a sugestão de que Ellen White era profetisa de Deus e que a doutrina do juízo investigativo deveria ser entendida como a explicação para a grande decepção. Portanto, as duas principais doutrinas exclusivas e exclusivistas do adventismo, Ellen White e a doutrina do juízo investigativo, foram rejeitadas por Guilherme Miller. Nós notamos com isso, para encerrar o vídeo, que o adventismo ele surge, né, de uma falsa previsão, de uma falsa profecia, de falsos cálculos, de errôneas interpretações. Eles, então, crescem anunciando essa falsa mensagem, são humilhados, e graças a Deus o grande mentor, né, aquele que trouxe à existência no contexto americano essa interpretação que, como eu mostrei no vídeo anterior, já vinha de outros. Aqui ele então rejeita tudo isso. Se no outro vídeo eu disse que era a gestação e o aborto, ele rejeita até o resto do aborto. Ele rejeita o que saiu ali da grande decepção, que não era para ser aquilo, né? Era para ser a volta de Jesus, e depois ele mesmo rejeita. Então vocês notem que ele agora é muito velho, né? 2 anos só, depois de 1844, hein? Ele já ficou muito velho, ele está cansado, isso eu posso até também achar que depois de tanto tempo e tudo que aconteceu, ele realmente poderia estar com uma indisposição para novas teorias. Mas cadê os anjos, né? Abandonou tudo ele, né? Pelo jeito, ele está salvo, ele está garantido, ele foi protegido, né? Ele foi protegido de morrer em apostasia, mas os que o conduziram a essa apostasia estão condenados. Que tipo de apostasia é essa? Ou que tipo de erro é esse que Deus o guardou? O erro de ter rejeitado Ellen White e a doutrina do juízo. Então nós, por aqui, vamos ficar aqui nesse vídeo, notamos como é a conturbação dessa doutrina, como ela surge, né, as suas implicações e seus erros. No próximo vídeo eu vou mostrar como nasce essa doutrina, mas por enquanto esses 3 vídeos agora só lançaram luz sobre esse surgimento decepcionante da doutrina do juízo de 1844. Que Deus continue abrindo os nossos olhos, abrindo os olhos de todos aqueles que eventualmente creem nessa mentira. A doutrina do juízo investigativo é uma mentira, é um engodo, né, é uma justificativa para a decepção, que justificativa essa que nem mesmo Guilherme Miller aceitou. Que o Senhor Jesus possa continuar lançando luz em nossos corações para nos apegarmos à sua verdade. Deus abençoe você em Cristo Jesus.